Minha esposa e o chefe dela planejaram me humilhar me fazendo assistir à traição. Eles só não esperavam que provariam do próprio veneno. Sempre acreditei que conhecia bem minha esposa. Emília sempre foi uma mulher doce, carismática, independente. Casamos jovens, mas crescemos juntos, ou, pelo menos, era o que eu pensava. A rotina de trabalho, os compromissos, as contas e a correria do dia a dia nunca nos afastaram totalmente. Até que começaram os sinais. Primeiro vieram os olhares distraídos. Depois, os sorrisos para o celular. Em seguida, a frieza no toque, a impaciência nas conversas e o desinteresse pelas nossas rotinas. No começo, tentei me enganar. Achei que era apenas estresse do trabalho. Ela tinha sido promovida há pouco tempo e agora respondia diretamente ao chefe, Thomas, um sujeito carismático demais para o meu gosto, sempre sorridente, sempre presente. Mas eu nunca desconfiei de nada concreto, até aquele dia. Era uma noite de quarta-feira. Eu cheguei em casa um pouco mais cedo, coisa rara, e Emília estava no banho. O celular dela vibrava insistentemente no sofá. Por impulso, e talvez por já estar sendo guiado por uma intuição que eu me recusava a aceitar, peguei o aparelho. A tela mostrava uma notificação de mensagem, mal posso esperar por hoje. Ele vai ver o quanto você é minha. Assinado por Thomas. Fiquei congelado. O coração acelerou, as mãos suaram. Eu sabia que era errado olhar, mas não consegui resistir. Abri o aplicativo de mensagens e o que encontrei ali me fez sentir como se tivesse sido atingido por um soco no estômago. As conversas eram explícitas. Emília e Thomas trocavam mensagens há semanas, talvez meses. Tinham encontros secretos durante o expediente, jantares disfarçados de reuniões, até mesmo fotos íntimas trocadas com risos cúmplices. Mas o que realmente me destruiu foi uma conversa em particular. Nela, os dois falavam sobre como seria excitante me obrigar a assistir ao encontro deles. Planejavam tudo com detalhes. Quero ver a cara dele quando você se despir para mim na frente dele, vai ser épico, escreveu Thomas. E Emília respondeu com risos e emojis. Ela estava empolgada. Estava se divertindo às minhas custas. Naquele momento, o mundo desabou sob meus pés. Fechei o celular devagar e coloquei de volta no sofá, como se nada tivesse acontecido. Quando ela saiu do banho, veio me cumprimentar com um beijo frio e seco. Fingiu estar cansada, disse que ia deitar cedo porque o dia seguinte seria puxado. Eu assenti, com um nó na garganta. A raiva começava a ferver dentro de mim, misturada com nojo, incredulidade e um vazio avassalador. Durante aquela noite, não dormi. Me revirei na cama, encarando o teto, ouvindo a respiração tranquila de quem dorme em paz, mesmo tendo apunhalado o próprio marido pelas costas. Foi ali, no escuro do quarto que um dia abrigou tantos sonhos, que decidi que não aceitaria ser o bobo da história. Se ela queria me humilhar, então que provasse do próprio veneno. No dia seguinte, comecei a agir com cautela. Fingia normalidade, mas cada palavra dela era analisada, cada gesto calculado. Meu objetivo agora era descobrir até onde aquilo tinha ido, e o que mais eu podia usar a meu favor. Revirei nossos arquivos, fotos, redes sociais. Tudo que pudesse me dar uma linha do tempo. A traição estava mais entranhada do que imaginei. Eles tinham códigos, lugares fixos para se encontrar, dias específicos. Era um caso sério, não um deslize. Entre os arquivos, encontrei uma série de mensagens trocadas entre ela e uma amiga, onde Emília se gabava de estar dominando o chefe e se livrando de mim em doses. Ele nem sonha o que eu e Thomas preparamos, dizia ela. A humilhação planejada era intencional. Ela queria me quebrar. Foi nesse ponto que entendi, eu precisava de ajuda. Mas não de amigos ou conselhos. Eu precisava de alguém que estivesse tão ferido quanto eu. Alguém que quisesse vingança com a mesma intensidade. Foi então que pensei em Samantha, a esposa de Thomas. Lembrei vagamente dela de eventos da empresa, sempre sorridente ao lado do marido, orgulhosa. Uma mulher que, com certeza, não fazia ideia do que acontecia nas sombras. Encontrei o perfil dela nas redes sociais. Após algumas tentativas, enviei uma mensagem, desculpe te incomodar. Sou o marido da Emília. Preciso te mostrar algo importante. É sobre o Thomas. Hesitei antes de clicar em enviar, mas sabia que não podia voltar atrás. Ela demorou quase um dia para responder. O que aconteceu? Perguntou, com uma formalidade que escondia tensão. Eu pedi para nos encontrarmos pessoalmente. Ela topou, desconfiada,
e marcamos em uma cafeteria discreta, longe de olhares curiosos. No encontro, Samantha estava visivelmente tensa. Tinha os olhos vermelhos, como se já tivesse chorado antes. Eu mostrei as mensagens, os prints, as conversas. Conforme lia, sua expressão ia mudando de confusão para raiva, depois para descrença, e por fim, lágrimas silenciosas. Não havia mais dúvidas. Seu marido e minha esposa estavam nos traindo, juntos, e ainda planejavam nos usar como espectadores da própria imoralidade. Foi difícil para nós dois mantermos a calma. O instinto era explodir, ligar para eles, gritar, exigir explicações. Mas respiramos fundo. Conversamos por horas. Contamos detalhes, alinhamos histórias. Descobrimos que eles usavam o mesmo hotel para se encontrar, que davam desculpas parecidas, que estavam mais conectados do que imaginávamos. E foi ali, naquela mesa de cafeteria fria, entre duas pessoas que jamais imaginaram estar unidas por um sofrimento tão íntimo, que nasceu a ideia: e se, em vez de explodirmos agora, nós revidássemos? E se usássemos a própria arma deles contra eles mesmos? O plano começou a tomar forma devagar, quase tímido. Mas crescia a cada palavra. E por trás da dor, começamos a sentir algo novo, uma força inesperada, alimentada pela injustiça que sofremos. Eu sabia que não podia recuperar o que Emília destruiu. Mas eu podia garantir que ela e Thomas jamais esqueceriam o preço da traição. Sair daquela cafeteria foi como deixar uma trincheira de guerra. Samantha e eu estávamos emocionalmente exaustos, mas uma nova chama queimava dentro de nós. Havíamos feito mais do que compartilhar mágoas, nos unimos em um pacto silencioso de justiça. Era estranho sentir alívio em meio à dor, mas foi exatamente isso. Pela primeira vez, eu não me sentia sozinho. No caminho para casa, comecei a pensar nos detalhes. Eu precisava manter a aparência de normalidade com Emília, mesmo sabendo da podridão que ela escondia por trás daquele sorriso dissimulado. Fingia estar distraído, dizia que estava sobrecarregado no trabalho, usava o cansaço como desculpa para não conversar. Emília, irônica e cínica, provavelmente pensava que seu plano estava funcionando perfeitamente. Enquanto isso, Samantha e eu trocávamos mensagens todos os dias. Compartilhávamos novas descobertas, estudávamos o comportamento deles, organizávamos cada etapa daquilo que seria o nosso contra-ataque. Passamos a investigar com mais precisão. Descobrimos que o dia escolhido por Emília e Thomas para me humilhar era uma sexta-feira à noite. Ela havia dito que iria visitar a mãe, como já fizera outras vezes. Mas na verdade, ela planejava levar Thomas até nossa casa, e com alguma desculpa qualquer, me envolver na situação, talvez me drogando, talvez me convencendo com alguma encenação. Eles queriam que eu estivesse consciente, vendo tudo, e não pudesse reagir. Fiquei enojado com a ideia. Cada detalhe era mais perverso que o anterior. Mas também era o combustível que eu precisava para seguir em frente com o plano. Com a ajuda de Samantha, começamos a arquitetar o que se tornaria o dia mais memorável da vida daqueles dois. Decidimos que tudo aconteceria naquela mesma sexta-feira. Emília e Thomas achavam que tinham tudo sob controle, mas mal sabiam que seriam recebidos com a humilhação que mereciam. A ideia era simples, mas simbólica. Eles chegariam em casa esperando me encontrar indefeso, mas dariam de cara com a porta trancada. E pela janela, viriam Samantha e eu nos beijando, sorrindo. Seria um retrato invertido do que planejavam. Em seguida, viriam as malas de Emília jogadas do lado de fora, uma expulsão literal. Para finalizar, uma gravação em vídeo com as conversas comprometedoras deles, que seria exibida para os dois em um tablet preso na porta de vidro da varanda. E depois disso? Nada. Nenhuma resposta. Nenhuma explicação. Apenas o silêncio e a humilhação pública. Nos dias que antecederam o confronto, a tensão aumentava. Eu mal conseguia dormir, mas fingia o tempo todo. Emília continuava com o teatro. Inventava histórias, dizia que me amava, fazia planos para o fim de semana. Era como se ela se deliciasse com a expectativa do que estava por vir, como se saboreasse, dia após dia, a ideia de me destruir. Mas ela não sabia que, dessa vez, o jogo era outro. Na noite anterior, Samantha e eu nos encontramos novamente. Era necessário ensaiar tudo. Como entraríamos, onde ficaríamos, como posicionaríamos o tablet, como reagiríamos se eles tentassem forçar a entrada. Tudo foi calculado. Confesso que, naquela noite, enquanto ela falava sobre o plano, eu a observei de maneira diferente.
Havia algo em seu olhar firme, no modo como ela segurava a raiva, na forma como mantinha a compostura, mesmo tendo sido traída tão cruelmente. Era a força. Uma força silenciosa que me inspirava. Fiquei tentado a dizer algo, talvez um elogio, mas não quis confundir as coisas. A dor ainda era recente demais. O foco precisava ser o plano. Finalmente, o grande dia chegou. Sexta-feira. No café da manhã, Emília estava animada, mais do que o normal. Dizia que a mãe havia feito planos especiais para ela, que passaria a noite fora. Eu fingi acreditar, desejei boa viagem e até beijei sua testa antes de sair para o trabalho. Por dentro, meu estômago revirava. A única coisa que me confortava era saber que ela cairia do cavalo em poucas horas. Durante o dia, preparei tudo. Voltei para casa mais cedo, mudei as trancas da porta, instalei o tablet com a gravação das mensagens, organizei as malas de Emília e deixei do lado de fora, ao lado da porta principal. Apaguei as luzes da casa, deixando apenas as da sala e da varanda acesas, criando o cenário perfeito para o momento da chegada deles. Samantha chegou no final da tarde. Vestia-se com simplicidade, mas estava elegante. Trazia consigo a expressão firme de quem estava pronta para fazer justiça. Quando ela entrou, fechamos a porta, trancamos tudo e nos posicionamos estrategicamente. Faltavam minutos. Enquanto esperávamos, conversamos baixinho. Era estranho como a presença dela me acalmava. Havia uma conexão ali, algo nascido da dor, mas que ganhava contornos de companheirismo. E pela primeira vez em muito tempo, me senti compreendido. O celular vibrou. Era uma mensagem de Emília. Cheguei. Esqueci a chave. Pode abrir? O cinismo daquela frase me fez sorrir. Olhei para Samantha. Ela assentiu com a cabeça. Estávamos prontos. Silenciosamente, nos aproximamos da janela da sala. Quando a cortina foi puxada, Emília e Thomas estavam ali, do lado de fora, sorrindo. Mas o sorriso se desfez no mesmo instante. Nós estávamos ali, lado a lado. E sem hesitar, beijei Samantha, um beijo firme, simbólico, cheio de dor, raiva e libertação. O impacto foi imediato. Vi o rosto de Emília se contorcer em choque, depois em confusão. Thomas deu um passo para trás, balançando a cabeça como se não acreditasse no que via. Mas aquilo era só o começo. Enquanto eles tentavam processar o que estava acontecendo, as malas de Emília foram vistas logo ao lado. E então, o tablet começou a reproduzir a gravação, as mensagens deles, as fotos, os áudios, tudo aparecendo em sequência. A traição ali, nua e crua. As vozes rindo, os planos perversos sendo expostos. Ficamos ali, por alguns minutos, olhando. Depois, fechamos lentamente a cortina. Silêncio total. Do lado de fora, ouvíamos os gritos abafados. Emília batia na porta, desesperada, enquanto Thomas tentava convencê-la a ir embora. Eles discutiam, brigavam. A humilhação que tanto desejaram para nós agora era a deles. Em dobro. E nós, trancados no interior da casa que eles queriam profanar, estávamos livres. Finalmente livres. Após fecharmos as cortinas, o silêncio dentro da casa contrastava brutalmente com o caos do lado de fora. Por trás do vidro, Emília batia na porta com força, chamando meu nome como se fosse a vítima da situação. Do outro lado, Thomas parecia desorientado, olhando em volta, preocupado com quem poderia estar vendo a cena, afinal, estávamos no meio da rua. Samantha e eu permanecemos calados por alguns minutos, apenas ouvindo. Os gritos começaram a ficar mais altos. Abre essa porta, pelo amor de Deus, Emília gritava, enquanto Thomas tentava puxá-la pelo braço, dizendo que aquilo era uma armadilha, que deviam ir embora antes que alguém chamasse a polícia. A ironia da situação era insuportavelmente doce. Eles queriam me expor à vergonha, me transformar num espectador da própria traição. Mas agora, os papéis se inverteram, e a plateia era o bairro inteiro. Alguns vizinhos já espiavam pelas janelas. Eu via cortinas se movendo, luzes se acendendo. O escândalo era inevitável, e absolutamente necessário. A gravação no tablet terminou com um compilado de prints das mensagens mais cruéis que encontrei. Entre elas, a que mais me marcou: ele é tão patético, vai ser uma delícia ver a cara dele. A frase ficou congelada na tela por longos segundos, antes do vídeo encerrar. Aquilo foi o golpe final. Quando Emília percebeu que a porta não seria aberta, começou a chorar de verdade. Não aquelas lágrimas de crocodilo, de quem finge arrependimento.
Era o choro do desespero, do orgulho ferido, da certeza de que havia perdido tudo. Ela se ajoelhou na frente da porta, gritando meu nome como se fosse um mantra. Amor, me perdoa. Por favor, não faz isso comigo. A voz dela era embargada, e mesmo assim, tudo soava falso. Era uma atriz derrotada no palco da própria encenação. Thomas, por sua vez, perdeu a compostura de vez. Começou a discutir com ela ali mesmo, na calçada. Você disse que ele era fraco. Você prometeu que ele nunca ia descobrir, ele gritou. Emília se levantou e empurrou Thomas com força. A culpa é sua, seu idiota. Você me meteu nessa merda. A troca de acusações se intensificou. Eles pareciam dois adolescentes pegos no flagra, completamente despreparados para lidar com as consequências de seus atos. Foi nesse momento que entendi algo profundo. O verdadeiro castigo para eles não seria só a exposição. Seria a ruína do próprio vínculo construído com base na traição. Porque, sem o segredo, o que restava era só vergonha, culpa e ódio. Dentro de casa, Samantha observava tudo ao meu lado, em silêncio. Nossos olhares se cruzaram. Havia um tipo de cumplicidade entre nós que só nasce da dor compartilhada e da justiça realizada com as próprias mãos. Não dissemos nada, não havia necessidade. Tudo o que precisava ser dito estava lá fora, estampado nas caras dos dois que tentavam limpar a sujeira pública com palavras vazias. Após mais de meia hora de cena ridícula, Thomas deu as costas e foi embora, visivelmente derrotado. Emília tentou correr atrás dele, mas ele a empurrou e seguiu seu caminho, sumindo na rua escura. Ela ficou ali parada, com os olhos vermelhos, os cabelos bagunçados, a maquiagem borrada, rodeada por suas malas e pelos olhares dos vizinhos. Eu me afastei da janela, sentei no sofá e respirei fundo. A sensação era de alívio e cansaço. Como se todo o peso que carreguei nos últimos meses finalmente tivesse sido arrancado. Samantha se sentou ao meu lado, e por alguns minutos, ficamos em silêncio, absorvendo o momento. Algum tempo depois, a campainha tocou. Era Emília, de novo. Não satisfeita com o vexame, decidiu insistir. Eu sei que você tá aí. Por favor, me escuta. Eu não queria que fosse assim, foi um erro. Me deixe explicar. Sua voz era uma mistura de desespero e vergonha. Mas para mim, aquilo já não tinha nenhum efeito. Ela não era mais minha esposa. Era apenas uma mulher que fez escolhas, e agora estava sendo cobrada por elas. Não abri a porta. Não respondi. Apenas aumentei o som da TV, para abafar qualquer ruído que pudesse me distrair da tranquilidade que eu lutava para recuperar. Naquela noite, Emília acabou indo embora com as malas. Vi de relance, pela janela do quarto, um carro de aplicativo levando-a para longe. Ela não olhou para trás. E eu não me importei. Samantha ficou ali comigo até tarde. Conversamos sobre tudo, sobre os meses de mentiras, as desculpas esfarrapadas, os sinais que ambos ignoramos. Foi uma conversa amarga, mas também libertadora. Pela primeira vez, falamos de nós, não como vítimas, mas como pessoas reconstruindo seus próprios limites. Quando ela foi embora, trocamos um abraço longo. Um gesto simples, mas cheio de significado. Não havia pressa, nem expectativas. Apenas respeito mútuo e o reconhecimento de que, juntos, havíamos virado uma página importante. No dia seguinte, acordei mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, consegui respirar sem sentir aquele peso no peito. Comecei a reorganizar a casa, física e emocionalmente. Tirei as fotos do casamento das paredes, doei roupas, joguei fora lembranças. Era como se estivesse limpando um veneno antigo que há muito tempo escorria pelas frestas da minha rotina. Emília tentou me ligar várias vezes durante o dia. Ignorei todas. Também recebi mensagens de amigos em comum, chocados com o que tinham ouvido. Alguns diziam que Emília estava arrasada, que aquilo foi um exagero. Outros, mais próximos, me apoiaram. Diziam que sabiam que algo não estava certo há tempos, mas não tinham provas. No fim do dia, recebi uma mensagem de Samantha. Ele tentou voltar para casa hoje. Disse que quer se explicar. Mas não deixei nem entrar. Está desesperado. Eu sorri ao ler aquilo. Porque sabia que estávamos no controle agora. E quem traiu não tinha mais lugar nas nossas vidas. Depois daquela noite, minha vida começou a entrar em um novo eixo. Não que tudo estivesse resolvido, longe disso. A dor ainda estava ali,
pulsando em silêncio, mas agora, havia um caminho. Um propósito. Emília havia sido exposta, e Thomas também. Mas o que vinha a seguir seria ainda mais profundo, as consequências reais, legais e sociais que eles jamais imaginaram enfrentar. No início da semana seguinte, recebi uma nova tentativa de contato de Emília. Dessa vez, ela apareceu na porta da empresa onde trabalho. Sim, ela teve a audácia de me esperar no estacionamento. Quando saí do prédio, ela se aproximou rapidamente, visivelmente abatida, com olhos inchados e cabelo preso de qualquer jeito, uma imagem distante da mulher fria e calculista que me traía com sorrisos. Eu preciso falar com você, por favor, ela disse, bloqueando meu caminho. Não queria cena. Respirei fundo, pedi que fosse embora, mas ela insistiu. Disse que estava arrependida, que cometeu um erro, que não sabia o que estava fazendo. Aquelas palavras, que talvez me destruíssem semanas atrás, agora soavam vazias. O que mais me surpreendia era como ela parecia preocupada apenas com o próprio sofrimento. Em nenhum momento mencionou a dor que causou. Era sempre sobre ela. Eu estava confusa, me senti ignorada, o Thomas me fazia sentir desejada. Tive que interromper. Você queria me humilhar, Emília. Não foi apenas um caso. Foi uma execução planejada, uma tortura psicológica. Você perdeu o direito de se explicar. E então entrei no carro e fui embora. Foi libertador não ceder. Pela primeira vez, eu tinha controle sobre a minha própria história. Enquanto isso, Samantha também enfrentava os próprios demônios. Thomas tentou voltar para casa, levou flores, se ajoelhou na porta, fez discursos dramáticos. Ela gravou tudo. Disse que cada lágrima dele agora era combustível para seguir firme. E de fato, ela foi implacável. Com a ajuda de um bom advogado, Samantha entrou com o pedido de divórcio e anexou todas as provas da traição, mensagens, áudios, vídeos. Mas ela foi além. Levou também as conversas para a empresa de Thomas, onde ele era chefe direto de Emília, denunciando a relação inadequada e o abuso de poder. Aquilo gerou um escândalo interno. A política da empresa era rígida em relação a esse tipo de conduta, e quando os superiores viram o conteúdo, Thomas foi afastado imediatamente. Poucos dias depois, a notícia veio, ele havia sido demitido por violar o código de conduta profissional. Um homem que se achava intocável agora estava desempregado, exposto e humilhado. O impacto foi ainda maior porque ele era bem conhecido no ramo, e as fofocas corriam rápido. Enquanto isso, Emília estava sozinha. Tentei não procurar informações, mas algumas chegaram até mim. Ela estava morando temporariamente com uma prima, sem rumo certo. Amigos em comum comentaram que ela parecia deprimida, abatida, que chorava o tempo todo. Alguns tentaram me convencer a conversar com ela, alegando que ela merecia uma segunda chance. Mas essas palavras nunca fizeram sentido para mim. O que ela destruiu não era apenas um casamento, mas a confiança, a dignidade, o respeito. Eu seguia minha vida em paz. Pela primeira vez, comecei a cuidar de mim. Retomei hobbies antigos, reencontrei amigos, voltei à academia. Aos poucos, a sombra de Emília foi perdendo força. E curiosamente, foi nesse processo de reconstrução que a relação com Samantha ganhou outro significado. Começamos a conversar com mais frequência, não apenas sobre o que havíamos passado, mas sobre nós mesmos. Descobrimos afinidades, interesses em comum, piadas compartilhadas. Ela era inteligente, direta, sensível. Uma mulher ferida, mas incrivelmente forte. Passamos a nos encontrar para jantar, depois para caminhar, e sem perceber, criamos uma nova rotina. Uma rotina leve, sem pressões. Não houve uma declaração oficial. A transição aconteceu de forma natural. Num dia, estávamos rindo juntos em um café, no outro, dividíamos a mesma cama, abraçados após uma longa conversa madrugada dentro. Eu me sentia seguro com ela, e sabia que era recíproco. Dois corações partidos que aprenderam a bater no mesmo ritmo. Claro que nem tudo foi fácil. Carregávamos cicatrizes. Às vezes, fantasmas do passado surgiam, especialmente em datas específicas ou situações que traziam lembranças. Mas a diferença agora era que enfrentávamos essas memórias juntos. E isso fazia toda a diferença. Um dos momentos mais marcantes desse novo começo foi quando Samantha me levou para conhecer seus pais. Ela estava nervosa, mas tudo correu bem. Eles já sabiam da história, e me receberam com gentileza.
Mais tarde, ela me disse que foi a primeira vez, desde o fim do casamento, que sentiu que estava em paz consigo mesma. Quanto a mim, reencontrei minha família com outra postura. Meus pais ficaram chocados com tudo o que aconteceu, claro, mas me apoiaram em cada decisão. Quando apresentei Samantha, minha mãe sorriu de um jeito que não via há tempos. Disse que meus olhos voltaram a brilhar. Emília tentou mais algumas vezes reatar o contato, mas todas as mensagens foram ignoradas. Um dia, ela mandou um texto longo, dizendo que sabia que me perderá para sempre, mas que, se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Eu não duvido. Mas tempo não volta. E arrependimento não apaga as escolhas que ela fez. A última notícia que recebi foi que ela estava tentando um novo emprego, sem muito sucesso. Thomas, por sua vez, mudou de cidade. Tentava se reerguer, mas sem o prestígio de antes. Eles não estavam mais juntos. A relação dos dois não sobreviveu ao escândalo. Era previsível. Uma história nascida da mentira não tem raízes para crescer. E nós? Bem. Nós estávamos bem. Eu e Samantha seguíamos construindo, tijolo por tijolo, algo real. Não era perfeito. Nenhum relacionamento é. Mas era verdadeiro. Baseado em respeito, sinceridade e cuidado. Valores que, um dia, pareciam esquecidos. Aprendi muito com tudo isso. Aprendi que confiar demais pode ser perigoso, mas desconfiar de todos é viver numa prisão. Aprendi que o perdão é uma escolha, mas não uma obrigação. E acima de tudo, aprendi que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Hoje, olho para trás não com amargura, mas com a certeza de que passei pelo inferno e voltei. Mais forte, mais lúcido, e curiosamente, mais leve. Porque às vezes, a queda é o que nos ensina a voar. E se há uma coisa que essa história provou, é que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um jeito de emergir. E quando isso acontece, os traidores caem, e os traídos renascem.